Como entender o conflito entre o Estado de Israel e a Palestina? Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo em resposta a um vídeo do Nando Moura, no qual ele fala sobre o conflito entre Israel e a Palestina, porque naquela semana havia sido inaugurada a embaixada norte-americana em Jerusalém, e isso causou uma revolta entre os palestinos que entraram em confronto com as forças de segurança de Israel, e muita gente foi morta, milhares de feridos. E ele, para justificar esse conflito, para explicar esse conflito, apresentou um outro vídeo que é de um neoconservador norte-americano chamado Dennis Prager. Então eu fiz um vídeo em resposta a isso, porque segundo Dennis Prager, esse é o conflito mais fácil de ser entendido, que é um lado quer matar o outro. Só isso. Eu vou pôr aqui um trechinho desse vídeo. When in fact, it is probably the easiest conflict in the world to explain. It may be the hardest to solve, but it is the easiest to explain. In a nutshell, it's this. One side wants the other side dead. A minha crítica nesse vídeo, em particular, era com relação a essa visão simplória dos conservadores de tentar explicar questões complexas com uma frase, com uma afirmação, quando na verdade não se pode fazer isso. Então muita gente veio aqui, muitos seguidores do Nando Moura, provavelmente, e me disseram assim: então tá, seu espertalhão, você sabe muito bem sobre essa questão, então explica aí quais são as razões desse conflito. Então o que eu vou fazer hoje é algo melhor do que isso. Vou passar para vocês um link de 2 cursos da Tel Aviv University. Se vocês não sabem, a Tel Aviv é a capital do Estado de Israel. Essa universidade é uma das mais importantes do país, inclusive uma das mais importantes do mundo. Então são 2 cursos. Um deles se chama The History of Modern Israel. São 2 partes, que é a história do Israel moderno. E o outro curso se chama The Emergence of the Modern Middle East, que seria o surgimento do Oriente Médio moderno. Então esses 2 cursos estão disponíveis de graça na internet. O primeiro curso, que é sobre a história de Israel, tem legenda em português, então você pode fazer o curso com legenda em português e estudar a história de Israel. E o segundo curso não tem em português, mas tem em espanhol, então se você não falar inglês, você pode fazer com legenda em espanhol. No curso de Israel você vai aprender desde o século XIX, quando surgiu o movimento sionista, que era um movimento nacionalista judaico, em busca de um Estado nacional, em busca de uma pátria para os judeus, e como aos poucos, gradualmente, os judeus foram migrando da Europa, da Rússia, da Polônia, da Alemanha para a Palestina. Como eles formaram assentamentos ali, como eles formaram grupos, formaram cidades na Palestina, que era um território árabe, era um território, na época, dominado pelo Império Otomano, e depois, quando houve a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano se desfez, foi controlado pela Inglaterra e pela França, alguns dos territórios. Como aumentou o número de imigração lá, foram várias ondas imigratórias para a Palestina, algumas centenas de milhares de judeus migraram para a Palestina, e como o protetorado britânico favoreceu isso. Houve tensões ali com os residentes, com os árabes que já moravam ali, e como isso foi se acentuando gradualmente ao longo das décadas, até quando o Estado de Israel é fundado, e aí realmente há uma guerra, há um conflito armado entre esses 2 povos. A primeira parte desse curso analisa esse movimento sionista, esses fluxos migratórios para a Palestina, até a formação do Estado de Israel e o primeiro conflito. A segunda parte analisa os conflitos subsequentes até os dias atuais. Já o outro curso, que é sobre o surgimento do Oriente Médio moderno, ele também analisa desde o século XVIII em diante, ainda no Império Otomano, como se configurava a política do Império Otomano, como era muito relaxada a política e se permitiu com que as regiões tivessem autonomia, como os povos diferentes ali, as minorias étnicas e religiosas tinham autonomia, os cristãos tinham leis cristãs, os judeus tinham leis judaicas e os muçulmanos tinham a Sharia, tinha a lei islâmica para poder reger suas relações, suas sociedades. Então isso permitiu com que certas minorias prosperassem dentro do Império Otomano. E na segunda parte também vai analisar esse conflito entre o Oriente Médio, entre os países islâmicos, os países árabes e Israel. Ou seja, é um curso muito completo, analisando os vários fatores que influenciaram esse conflito, fatores migratórios, fatores territoriais, fatores sociais, culturais, políticos, para poder entender esse conflito e não resumir tudo numa frase simplória, idiota, de que um lado quer matar o outro. Não é isso. É uma coisa muito mais complexa e que merece estudo. Se você se interessa por esse assunto, se você quer uma resposta para isso, se você quer compreender a questão
Israel, Palestina. Eu recomendo muito esse curso, você vá lá, faça esse curso, estude esse assunto, leia as referências que eles passam, e se você discordar de alguma coisa, se você discordar de algum assunto aqui, procure mais referências e estude. Mas como eu disse, esses são professores que estão lá em Israel, que estão vivendo esse conflito, muitos deles cresceram nesse Estado de Israel, então vale conferir porque é a visão de professores judeus que estão lá e que estão ensinando jovens judeus também sobre esse conflito. É a visão de quem está no meio dessa situação, que também coincide com a visão de outros historiadores ao redor do mundo, então não é uma visão doida, descabida sobre isso. São pessoas que entendem desse assunto muito mais do que eu, muito mais do que o Nando Moura, muito mais do que o Olavo de Carvalho e muito mais do que esse Dennis Prager, que é um neoconservador que tem histórico de falar besteiras e doidices. Então vá lá, confira os cursos, estude, pesquise e aprenda. Não fique repetindo o que metaleiros ou astrólogos ficam dizendo por aí. Vai estudar, vai pesquisar com quem entende realmente, com historiadores formados, com historiadores que estão no meio do conflito, investigando esse assunto e que entendem muito mais do que esses conservadores de YouTube. Então vá lá. E depois que você acabar o curso, se você fizer todas as lições, todos os materiais, volte aqui para a gente debater esse assunto, para a gente conversar sobre isso e ter uma visão mais esclarecida sobre o conflito entre Israel e Palestina. Então um abraço para vocês, deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!